gente fala de gestão pública, quando a gente fala de reforma do Estado, precisamos ter em mente o que é mais importante. Quando nós colocamos uma máquina tão complexa como o Estado para funcionar, nós precisamos lembrar que a grande missão é transformar a vida das pessoas. Então, num Brasil, num país profundamente injusto, com tantas desigualdades, é por meio das políticas públicas que nós fazemos com que as pessoas tenham acesso a serviços de qualidade, ou que pelo menos deveriam ter acesso a serviços de qualidade, para que seja garantido a elas não apenas uma sobrevivência, mas uma sobrevivência digna. Quando a gente fala, então, de política pública ou de gestão pública, nós precisamos lembrar desse ciclo que precisa ser observado, para que a política pública seja, de fato, efetiva. Esse ciclo ao que eu me refiro parte do diagnóstico de um problema, a partir desse diagnóstico, a propositura de soluções, a testagem dessas soluções, ou seja, qual delas melhor se adequa a todas as circunstâncias, realidades, enfim. E a partir disso, você implementa a política pública e faz uma avaliação. Então, esse ciclo completo é muito importante para que nós tenhamos uma efetividade daquele gasto público que se materializou numa política pública. É importante a gente não deixar de ter em perspectiva também um dos problemas maiores que a gente tem no Brasil quando nós falamos de política pública, que é a descontinuidade. Quando você tem um caso de sucesso que simplesmente é esquecido por conta de uma vaidade, sei lá, porque foi o prefeito anterior, de um político anterior, distinto, que fez a implementação, e essa se torna a razão para você abandonar determinada ação, determinada política, isso é muito ruim, porque você desconsidera todo o gasto que já havia sido feito e todo o bem que aquela política está gerando. Em alguns setores é necessário fazer de forma urgente uma reforma na maneira de você olhar a máquina pública, a administração pública. Tem alguns temas que são polêmicos, que precisam ser vistos com bastante cuidado. Reforma administrativa, é sim importante que a máquina pública, a gestão pública conte com ferramentas modernas de gestão, mas isso não pode significar que a gente perca a própria essência da gestão pública. Nós sabemos que os tributos no Brasil são um emaranhado, às vezes difícil de se entender. A reforma tributária ela surge nesse contexto de simplificação, de desburocratização, uma cobrança de impostos mais justa, daqueles que mais ganham, desonerar os mais pobres, que às vezes acabam pagando muito mais imposto proporcionalmente, inclusive por conta desses impostos estarem embutidos naquilo que se compra, por exemplo, mas também para a gente garantir que haja um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento. Então, gestão pública, máquina pública, administração pública. Primeiro a gente precisa lembrar do sentido que isso tem, e como eu falava, transformar a vida das pessoas. Depois nós entendermos como é que isso se materializa na prática. Então eu falava do ciclo completo da política pública e o quanto isso é importante. E depois falar um pouco de reforma. Quando a gente fala de reforma, a gente fala de mudanças no arcabouço constitucional, considerando aí o que está posto desde 1988.